revelação especial e a suficiência das Escrituras, certo? Após essa aula de hoje, nós vamos entrar nos textos bíblicos diretamente que tratam sobre o assunto e analisar também, além de exegeticamente o texto, nós vamos analisar como os pais da igreja interpretaram aquele texto. Então nós vamos ver como os pais da igreja lidavam com cada texto desse, certo? Nós vamos ter um momento específico para falar sobre esse assunto. Então, hoje o nosso tópico é revelação especial e a suficiência das Escrituras. Suficiência das Escrituras. Vamos abrir a palavra de Deus, por favor, no livro de Atos, capítulo 14. Atos 14, verso 15 até 17. Atos 14, verso 15 a 17. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, aqui como o texto vai nos mostrar. Irmãos, de modo geral, podemos dizer assim, de modo geral, tanto os protestantes quanto os católicos romanos concordam que a revelação especial cessou com a morte do último apóstolo. Entende isso? Então, tanto no aspecto geral dessa doutrina, tanto os católicos romanos quanto os protestantes concordam que a revelação especial cessou com a morte do último apóstolo. De fato, alguns católicos romanos, irmãos, têm estabelecido o que eles chamam de uma revelação pública continuada, certo? Eles acreditam nisso, alguns deles, certo? Entretanto, protestantes e católicos romanos professam crer que Deus cessou com a morte do último apóstolo a revelar a si mesmo dessa maneira especial. Ele passou agora a revelar, a não se revelar mais desse modo especial, que é o texto escrito. Então, é engraçado que os católicos romanos vão defender essa tese também, que não há mais revelação especial, cessou ali, como nós defendemos. O problema não é esse, o problema é, essa revelação é suficiente ou não? O fato deles afirmarem isso não vai bater com a nossa conclusão. Cessou e toda a revelação está restrita ao cânon do Antigo e do Novo Testamento, certo? Então, por exemplo, quando você olha para textos como o texto de Judas, olha para Judas no versículo 3, quando ele diz assim, a fé uma vez por todas depositada. O que Judas está querendo dizer no verso 3? A fé uma vez por todas entregue. Essa fé, entenda, não é a fé, o ato de crer, mas é a fé do corpo de doutrina. O que nós devemos crer foi entregue uma vez por todas aos santos. Judas, versículo 3. E a maneira que esse texto foi preservado, irmãos, a maneira como isso foi preservado e também ela foi transmitida para todas as gerações seguintes da igreja. Isso é claramente o que nós podemos afirmar.
Judas, no verso 3, diz que a fé foi entregue aos santos. Os católicos romanos vão afirmar que, no que diz respeito à suficiência material das Escrituras, não é, eles vão afirmar. O que eles negam é a suficiência formal. Vou repetir. Eles concordam com a suficiência material, mas eles negam a suficiência formal. O que é isso? Eles concordam que o Novo Testamento, lá com o último apóstolo, cessou a revelação especial, mas eles não concordam que essa é suficiente, entende? A Escritura foi encerrada, mas não concordam na suficiência formal. Então, exatamente vem a pergunta, né? Qual o relacionamento específico da Escritura com a revelação especial, em particular? Qual é a relação que existe entre Escritura e revelação especial? Nós olhamos para o texto de Atos, que nós acabamos de ler, se voltarmos para ele novamente, você vai perceber, irmãos, que, embora Deus tenha se revelado através de sua obra da criação, Ele manifestou aí o seu poder eterno, a sua divindade, sua sabedoria e sua bondade, você vai perceber um detalhe. Olhando para o texto de Atos 14, 15 a 17, vamos voltar lá de novo. Por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Perceba que no verso ele diz assim, nós anunciamos, veja, ao mesmo sentimento, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. É por meio do Evangelho que eles vão ser convertidos. A parte da revelação especial, irmãos, como é que alguém pode ser salvo? A parte da revelação especial, como alguém pode ser salvo? O texto diz, no versículo ainda que se segue, ele diz assim, ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. E ele passa agora, pela palavra, explicar para que serve e a função daquilo que foi criado, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Perceba, havia testemunho espalhado no mundo dele mesmo, mas eles não se converteram. O Senhor deixou isso claro diante deles. Somente o Evangelho é que poderia convertê-los do pecado. Não poderia ser feito de outra maneira. No capítulo de Provérbios, no capítulo 30, abra sua Bíblia comigo, por favor. Provérbios 30, verso 4. Salomão descreve, irmãos, assim, um pouco desse princípio da Escritura. 30, verso 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho? Você entende? Eu posso saber muitas coisas na criação, mas aí ele diz, olha, quem foi que fez isso? Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? O Criador. Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes? Quem é ele? Qual é o nome dele? Se você virar a página ainda, Eclesiastes 3, verso 11, diz assim, o texto de Eclesiastes 3, 11 diz assim, tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou a eternidade de tal maneira que esse homem não pode conhecer as obras de Deus por natureza.
Eu posso, em outras palavras que o texto está dizendo, irmãos, eu posso observar a evidência de um Criador na criação, mas eu não posso logicamente provar essa obra criativa como sendo o fiat divino do Deus revelado especialmente na Bíblia. Eu não posso dizer do que se trata apenas pela criação, não tem como fazê-lo. Então eu posso observar a evidência, mas eu não posso saber qual o seu nome, qual o nome do seu filho, quem é o Criador e como ele o fez. E aqui a Escritura mesma vai tratar da insuficiência da revelação geral para o conhecimento interpretativo de Deus para a salvação. Deixa eu colocar isso da forma como Calvino vai enfatizar. Calvino diz assim, irmãos, há uma necessidade absoluta da revelação especial de Deus como desvelada nas Santas Escrituras. Há uma necessidade absoluta. Ele diz ainda, as Escrituras são o próprio espetáculo de Deus pelo qual nós podemos identificar o Criador como verdadeiro e Deus vivo, tanto quanto o seu plano e propósito para as criaturas. Vou repetir isso, irmãos. Ora, é somente na palavra que eu posso, ele diz, a Escritura é esse espetáculo que me faz identificar o Criador. Então, eu olho para a criação e identifico o Criador. Eu lembro que, quando eu era pastor de uma igreja aqui em Recife, eu estava lidando com um irmão que estava passando problemas muito profundos de depressão, e ele morava na parte alta de Olinda, um lugar muito bonito, e da casa dele, ele dava para ver a cidade, era muito bonito mesmo o local. E um dia, final da tarde, eu estava na igreja, ele me liga, extremamente angustiado, e diz assim, pastor, eu estou aqui na beira da piscina sentado, isso pôr do sol, com a minha alma pesada, olhando para o sol que se põe na visão humana, né? E pensando nas minhas angústias, no meu sofrimento, eu lembro que dentre as coisas que eu falei com ele, eu disse, que bom que o irmão, ao olhar para o sol, adora a Deus, o Criador do sol, porque aqueles que buscam paz na criação, adoram a criação, não o Criador. Que bom que o Senhor está adorando aquele que tem poder de criar os céus e a terra. Que bom que esse que o Senhor está buscando socorro é quem fez todas as coisas. Nós, por nossa própria percepção, não temos poder para compreender o que está acontecendo. Se a Escritura não nos ensinar, nós não saberemos. Nós não saberemos. A criação não tem poder interpretativo. Vou repetir. A criação não tem poder interpretativo. Quem tem poder interpretativo é a revelação especial de Deus. Tem um teólogo chamado Warfield, em que ele tem uma obra que está até traduzida em português, um clássico sobre a autoridade e suficiência das Escrituras, autoridade e suficiência das Escrituras Sagradas, pela cultura cristã, se eu não estou equivocado, essa obra. É um livro que todo mundo precisa ler essa obra, é simplesmente um espetáculo esse material. Nessa obra, nesse clássico, Warfield, ele lida com esse assunto. E quem vai desvelar melhor o pensamento de Warfield, podemos dizer assim, quando você vai analisar também um teólogo chamado Cornelius Van Til, ele diz o seguinte, ele trata o que ele chama de o caráter não interpretativo da revelação geral. O caráter não interpretativo da revelação geral. Então ele diz, ora, nós precisamos da revelação de Deus como escrita. João Calvino vai dizer assim ainda, irmãos,
né? Ele vai dizer assim: a Escritura, ela se oferece como o sol, pela qual os homens podem ver a sua própria experiência no seu contexto verdadeiro. A Escritura, ela se oferece como o sol, para qual nós possamos entender a nossa própria experiência no contexto que estamos vivendo. Os fatos da natureza e a história corroboram literalmente com a Bíblia, quando ela deixa claro, irmãos, que a Escritura revela para que todas as coisas foram feitas. O teólogo Luiz Berkoff ainda diz assim: a Bíblia, ela é inequivocamente o livro da revelação especial de Deus, uma revelação na qual os fatos e as palavras andam de mãos dadas. E as palavras interpretativas e as palavras que interpretam também os fatos. E os fatos, eles se concebe a substância deles por meio das palavras. Eu sei para que eles servem por causa das palavras. Então, a natureza interpretativa das Escrituras, ela vai além, ela nos mostra ainda, certo, que a revelação geral, ela é insuficiente, não porque ela em si não revele a Deus, mas porque ela não tem o caráter de interpretação. É preciso uma interpretação do que eu vejo, e a interpretação é dada pela própria Escritura. Somente a palavra de Deus provê, irmãos, aquilo que é necessário e verdades fundamentais para que eu possa interpretar tudo o que acontece ao meu redor. A Escritura Sagrada é a assinatura de Deus sobre a sua obra criativa e o manifesto para a humanidade, literalmente. É por isso que os teólogos reformados, eles chegam a falar que as Santas Escrituras, elas são como o princípio externo do conhecimento, sem o qual não pode haver verdadeiro conhecimento de Deus. Não pode haver um relacionamento vivo com o Criador, como sendo distinto de todas as apreensões intelectuais e de reconhecimentos que Deus existe. Veja, não basta dizer, Deus existe, eu sei que Ele fez isso ou aquilo. Isso impede, isso é bom, mas isso não é suficiente. Eu preciso saber para que Deus fez todas as coisas e quem fez e qual o propósito para que eu possa ter relacionamento pessoal com o Criador. A criação não me dará isso, não me proporcionará isso. Então, qual é o grande ponto aqui, irmãos, desse princípio? Por que a revelação geral não é suficiente? Porque ela não tem poder interpretativo. Por que eu preciso da Escritura? Porque somente ela tem poder interpretativo. É ela quem diz o significado e para que todas as coisas servem. Se você for lá, por exemplo, para a carta aos Hebreus, abra sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 11, versículo 3, Hebreus 11, verso 3. Onze, 3, diz assim o texto: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, Se você for, sem desmarcar o texto, por favor, que eu vou voltar a ele, mas só uma citação ainda última nesse princípio, em Romanos, no capítulo 10, verso 17, não desmarque o texto de Hebreus, nós voltaremos a ele, Romanos 10, versículo 17. O texto diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo.
Ora, veja só, irmãos, o autor da carta aos Hebreus diz: pela fé nós entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, pela fé. Significa dizer que as coisas que não foram vistas, que não são vistas, elas foram feitas visíveis por essa palavra. E como é que essa fé vem? Vem pelo ouvir a pregação. Se é pela fé, como é que eu creio? Eu creio pela pregação. Como é que eu sei que o mundo foi feito assim? Porque está revelado na palavra. Preste atenção no comentário de John Owen desse texto, o comentário dele da carta aos Hebreus. Ele diz assim: o apóstolo aqui estabelece um bom fundamento diante de todas as suas declarações, porque ele diz: se é pela fé, nós estamos assegurados da criação do mundo. O mundo foi feito do nada, e eu sei que é pela fé, que é contrário, diz ele, não é? Aquilo que é recebido pela razão, aquilo que vem da razão natural. Então, não é pela minha capacidade de contemplar a criação que eu vou saber disso, é pela fé, então é pela palavra que eu vou saber disso. Continua John Owen. Ex nihilo fit, ele coloca: nada veio do nada. Então isso nos leva à crença de que isso é impossível à razão se não fosse revelada. Seria impossível à razão compreender essas coisas se não fosse revelada. O que John Owen está afirmando, irmãos, é que é a palavra de Deus que trouxe a fé, e aí eu consigo interpretar o que aconteceu na criação, como está revelado nas Escrituras, pela palavra de Deus. Ainda você pega os escritos, por exemplo, ainda na carta aos Hebreus, no capítulo 1, volte comigo, por favor, Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, texto bem conhecido, mas diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Pelo qual fez o universo. Esse é o modus operandi, irmãos. Isso é atestado desde o Antigo Testamento. Assim como a revelação geral de Deus da criação declara sua glória e mostra o seu poder, a revelação especial de Deus Todo-Poderoso revela os seus atos redentivos nas Santas Escrituras. E essa revelação nas Escrituras nos faz saber e conhecer as intenções salvíficas para com a própria humanidade. A Escritura confirma que a história revelatória de Deus não tem um registro estático. Ao contrário, em cada época sucessiva, ela aumenta daquela que antecede, mostrando cada vez mais clareza, progressão, até que se compreenda completamente. Há um processo nisso, a ponto de João, quando olha para Cristo, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda a revelação se dá assim. Então, não é, entenda, irmãos, a revelação bíblica, ela passa a ser manifestada num processo. Eu gosto dessa figura, gosto muito dessa figura. Veja, você imagina uma semente que cai, um caroço de manga que tem na sua natureza uma mangueira dentro dela, podemos dizer assim, cheia de frutos. Um caroço de manga. Você planta essa semente no chão, ela vai germinar. E quando acontecer isso, ela vai começar a progredir.
Então, há um progresso que surgiu dessa semente. E essa semente vai se revelando, vai se manifestando cada vez maior, até que todas as etapas de progresso dessa semente, elas procedem da anterior. Elas não são criadas em coisas à parte, elas vêm da mesma fonte, até que ela se torne uma árvore cheia de frutos. Essa árvore cheia de frutos estava na forma de semente, quando Deus disse assim: nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. A partir daí, há um progresso revelacional que vai manifestando até a plenitude do entendimento. No Novo Testamento, quando você compreende toda a revelação bíblica acerca da salvação. E sempre um caráter explicativo. Sem desmarcar ainda o texto, quero que você abra o texto comigo no livro de Deuteronômio, por favor, para você entender esse caráter explicativo da Escritura. Veja que Deuteronômio, capítulo 1, é o último livro do Pentateuco, claro, não é? E é o livro em que Moisés vai repetir, não é, para uma outra geração, aquilo que foi dito para a geração que saiu do Egito. No capítulo 1, verso 5, veja o que Moisés diz que ele vai fazer no livro. Ele diz assim: além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de quê, irmãos? De explicar esta lei, dizendo, perceba, ele não é que ele vai dar a lei simplesmente, ele vai explicar a lei. Então, vou dar um exemplo prático para você como é que funciona. Lá no texto de Gênesis 20, capítulo 20, é dito assim: não farás para ti imagem de escultura, certo? Pronto, é a lei de Deus, não se deve fazer imagem de escultura. Aí você vai para o capítulo 4 do livro de Deuteronômio, por favor, venha comigo, Deuteronômio capítulo 4. Ele diz assim, no versículo 15 em diante: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra. E aí ele vai descrever. Ora, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, sabe como Deus se revelou a vocês em Horebe? Sabe o que foi que aconteceu lá? Vocês não viram nada, vocês ouviram a sua voz. Agora Moisés está explicando, dizendo assim: você sabe por que vocês não podem fazer imagem de escultura? Porque Deus se revela como Ele é Espírito, e Deus não se pode fazer imagem de escultura. Ora, eu sei que não deve fazer, porque está escrito em Êxodo 20, mas agora eu sei a razão. Ele diz, eu vou explicar para vocês, eu vou explicar a lei para vocês. Entende? É a Escritura que tem esse caráter explicativo. Para que serve todas as coisas? Ora, quando Deus criou o sol e a lua, voltando para a criação, Ele disse para que haja estações e anos. Ele disse o propósito pelo qual Ele estava criando aquilo ali. E como eu sei? Pela revelação especial, pelo que está escrito na palavra de Deus. A Escritura, irmãos, somente as Escrituras, ela nos provê com um link objetivo para um registro infalível, não apenas da natureza, não apenas do conteúdo, não apenas dos eventos da revelação, mas do propósito último da revelação, que é o plano de Deus na história da redenção. Ele revela a natureza e o plano da redenção. Não é à toa, e eu quero agora que você abra sua Bíblia comigo, ainda tenho 16 minutos para concluir. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, por favor, irmãos. Lucas capítulo 24. Venha comigo, por favor. Lucas 24.
versos 25 e 27, diz assim o texto sagrado. Lucas 24, versos 25 e 27. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O que Cristo faz, irmãos? Quem são esses aqui? Os discípulos no caminho de Emaús. O que Cristo faz para que eles compreendam a história? Ele aponta para onde? Para a Escritura. O próprio Senhor Jesus Cristo aponta para as Escrituras. Ele leva os homens às Escrituras. E ele diz o seguinte: quando você olha para a palavra, vocês vão ver o seguinte, que eu sou de fato o Messias crucificado. Eu sou de fato o Messias que foi prometido. E aí ele diz assim: eu vou mostrar isso para vocês em toda a Escritura. Sabe qual é a resposta deles, irmãos? Veja o poder da Escritura. É só a Escritura que é capaz de interpretar isso. Veja o verso 32 do capítulo 24. Veja as palavras dos discípulos. Ele diz assim: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Não ardia o nosso coração quando ele estava expondo as Escrituras? Não era assim? Agora veja, irmãos, depois, no final dessa tarde, enquanto ele aparece novamente com aqueles discípulos, junto com os 11, Jesus volta e se encontra com eles estão lá novamente. Jesus vai explicar o propósito da sua morte e ressurreição da seguinte maneira. Lucas 24, verso 44 a 48. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Aonde, irmãos? Na lei de Moisés, nos profetas e nos... Tudo o que está escrito a meu respeito. Aonde? Nas Escrituras. E aí ele pega, sabe o quê? O Antigo Testamento completo. Como é o cano do Antigo Testamento? É dividido: lei, profetas e salmos, isto é, escritos. Isso aqui, Jesus está dizendo: eu vou mostrar para vocês que desde a lei de Moisés até o último livro do Antigo Testamento, o que eles falam a meu respeito. O próprio Cristo interpretando aqui. E ele continua: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Entende, irmãos? Aqui eles vão compreender o que está escrito. E ele disse: assim está escrito. Você sabe o que é que diz desde Moisés até Malaquias a meu respeito? Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto se sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. Isso se repete em todo lugar da Escritura. Vamos dar mais um exemplo para vocês no tempo que temos. Agora 11 minutos. Atos capítulo 10, verso 43. Por favor, Atos 10, 43. O texto diz assim:
Aqui o centurião Cornélio, 10:43 diz assim: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Veja, dele o que? Todos os profetas dão testemunho. Todos os profetas. Novamente, em Atos 17, verso 2, em diante diz assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca do quê? Das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia a ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Perceba o que Paulo vai fazer? Laborar com eles nas Escrituras. Como que se pode, irmãos, imaginar, né? Como alguém pode imaginar que alguém tem autoridade que não encontra respaldo na prática apostólica? Pegando um versículo que a gente vai elaborar com mais detalhe, que diz assim: pela palavra e pelo que está escrito. Aí ele pega isso para dizer: há uma tradição oral que também tem a mesma autoridade da Escritura. Nunca os apóstolos fizeram referência a tal coisa. Nunca, em nenhum momento. Nunca eles se voltaram a isso. Jamais, irmãos. Aí você vai perceber ainda na mesma sequência desse texto de Atos 17, né? Você vai ver que no versículo 2, nós lemos, não foi em diante, aí ele diz assim: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-lo para o meio do povo. E aí os judeus se revoltam contra isso, o poder da palavra. É claro, irmãos, que Jesus Cristo, seus discípulos e o povo judeu em geral tinham um pressuposto claro, que a Escritura somente era o registro infalível da revelação dos atos de Deus. Mas ela não era apenas infalível, era autoritativo, porque tudo que foi prometido se cumpriu. O apelo constante de Cristo, irmãos, e dos seus apóstolos às Escrituras, como padrão de autoridade. Ora, você quer saber como é que os apóstolos lidavam com os possíveis erros na igreja? Abra sua Bíblia comigo, 1 João capítulo 4, verso 1 até 6. Veja aqui alguns pontos importantes, irmãos. 1 João 4, verso 1 a 6 diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Ora, ele está declarando aqui: você sabe como é que eu sei que o Espírito vem de Deus? Isto é, você sabe que eu sei que o ensinamento é correto? Se ele fala a verdade sobre a natureza de Cristo. Quem foi que revelou isso, irmãos? Foi o Senhor a Pedro, nas Escrituras. Lembra lá de Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta: o que dizem que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que nega essa doutrina, que foi revelada nas Escrituras. Agora veja a segunda característica da fidelidade. Verso 4, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo.
Eles procedem do mundo, por essa razão falam da paz do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus faz o quê? Nos ouve. Sabe qual é a autoridade apostólica? O que os apóstolos ensinam. Se não está de acordo com a teologia dos apóstolos, se não está de acordo com a teologia da Bíblia, é maldição. Não pode ser recebido assim. É um princípio claro, irmãos. A única coisa que a revelação geral pode fazer é tornar os homens indesculpáveis. Você olha para a história da revelação como um todo e você vai ver onde ela vai culminar, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A manifestação da glória dele. O Deus que se fez carne. Aquele que é o único filho de Deus, verdadeiro, aquele que está no seio do Pai. Aí você vai lá para João 1,18 e diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Vou repetir. O Deus que está, veja, o Deus que está no seio do Pai é quem o revelou. Esse verbo revelar aí, sabe o que significa? Fazer exegese. Literalmente é o verbo que dá origem à palavra exegese. Ele está dizendo assim: Jesus Cristo é o exegeta do Pai. Ninguém compreende o Pai se não for pela exegese do Filho. John Noy, observando, disse: somente Cristo é o único e verdadeiro autor dessa teologia. Ele fez isso, ele estabeleceu isso, que ele é a perfeita e final revelação de Deus. Ele é a perfeita e final revelação de Deus. Jesus Cristo, para onde todas essas coisas apontam. E aí vem, irmãos, a pergunta: como eu vou conhecer a Cristo? Onde Ele é revelado? O que foi que Ele disse aos do caminho de Emaús? A Bíblia fala a meu respeito: vocês não vão conhecer ao Pai se não conhecerem a mim. E sabe onde fala de mim? Nas Escrituras. É infalível. É infalível. A autoridade da palavra de Deus procede desse princípio. Somente a Escritura, ela é um registro infalível e inerrante da revelação de Deus para o homem. Mas a Escritura é mais do que um registro da revelação de Deus, irmãos. Ela somente, veja só, ela em si mesmo, ela é a única revelação inspirada, infalível e inerrante. Ela não é apenas infalível, inspirada e inerrante. Ela é a única inspirada, infalível e inerrante. A Escritura diz isso. Lembra de João, no capítulo 20, verso 30 a 31? Cristo fez muitas outras coisas, mas nem todas estão registradas, mas as que foram registradas, para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida eterna. Veja, sabe para que foi revelado todas essas coisas? Para que vocês saibam que Jesus é o Filho de Deus. Então, onde eu saberei que Jesus é o Filho de Deus? Nas Escrituras. E crendo nas Escrituras, eu tenho o quê? A vida eterna. Esse é o princípio. Ora, existem muitas coisas, muitas questões que a Escritura ela silencia. Só a Escritura não fala nada contrário a isso, irmãos.
A sola Escritura não diz que Jesus ou os apóstolos ensinaram, não é, que tudo aquilo que eles ensinaram foi preservado na Escritura. Não diz também. O que ela diz é que aquilo que é necessário e suficiente para a minha salvação está revelado na Escritura. Não há necessidade de mais nada. A única fonte confiável da revelação de Deus é a santa palavra de Deus. Não há nada que possa ser distinto ou estabelecer um princípio diferente desse aqui, como a Escritura nos coloca. Caminhando para o fim, e aqui o último texto apenas, e Romanos capítulo 16, verso 25 e 26, eu concluo aqui. Romanos 16, verso 25 e 26. Diz assim o texto: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme o que? A revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. O que estava oculto foi revelado para a salvação das nações. Não há nada mais a ser revelado que possa salvar alguém hoje. Gerhard Voss chega a dizer que haverá revelação quando Cristo se manifestar, porque nós vamos ver com os nossos olhos. Mas nenhuma delas vai contradizer essas, ou são ou necessárias para que haja salvação hoje, porque a que é necessária nos foi dada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela tem exatamente esse propósito. Os romanistas não têm como responder isso, irmãos. Diga com suas palavras uma tradição extrabíblica ou oral. Demonstre isso, de modo que você possa traçar essa informação até os apóstolos, que é necessário para a fé e para a prática da Igreja de Jesus Cristo. Mostre isso. Eles nunca poderão fazer. Nenhum exemplo verificável pode ser oferecido. Nós falamos como Paulo, que de acordo com o caminho que ele mesmo estabeleceu, irmãos, como está escrito, né? Essa última expressão de Paulo, já terminando o livro de Atos, no capítulo 24, verso 14, Paulo diz assim, apóstolo Paulo diz assim, 24, 14, porém confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com o que, irmãos? Com a lei e nos escritos dos profetas. Os romanistas dizem, vocês são seita. Os judeus dizem, vocês são seita. Paulo diz, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos
dos profetas. É nisso, é sobre isso que a suficiência das Escrituras está estabelecida. Vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Graças te damos, ó Deus, por tua palavra e pelo privilégio de tratarmos desse assunto no meio da tua igreja, para fortalecimento da nossa fé e esperança no Senhor. Ajuda-nos, pelo amor do teu nome, não apenas a compreendermos essas verdades, mas ajuda-nos a amarmos de todo o nosso coração as verdades do Senhor, termos afeição por essas verdades e vivermos segundo elas, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.